Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cerejeiras, no estado de Rondônia, para verificar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Jair Roberto Golo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cerejeiras, já está conosco aqui por telefone. Então seja muito bem-vindo, Jair, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, o prazer é meu participar mais uma vez, passando alguma informação da região. Jair, os trabalhos de plantio da soja já praticamente encerrados aí no município, como é que foram as condições para o produtor de cerejeiras semear essa nova safra por aí? Então, rapaz, esse ano foi um pouco atípico, né? A nossa região normalmente seria normal, o tempo dificilmente dá veranico nessa época, né? E a maioria acabou, sim, só quem tem algum replante que está finalizando hoje e amanhã aí, mas praticamente acabou. E assim, foi um ano bem difícil o plantio, né? Foi começado na época certa, né? No começo de outubro, porém foi começado e parado várias vezes por falta de chuvas irregulares. Algum lugar que outro que choveu um pouco melhor, né? Que a planta tá mais bonita. Porém, agora, de uns dias para cá, normalizou, choveu geral aqui na região de Cerejeira. E aí, com essa volta das chuvas, ainda dá para acreditar numa boa safra nesse ano aí na região? Sim, mas com certeza vai dar quebra, porque tem umas lavouras mais do cedo aí, mais que foi plantado antes, que elas não se desenvolveram muito bem. Então, com certeza não vai ser igual do ano passado, não. Muitas plantas desiguais, sabe? Nasceu uma hoje, depois uma garoa nasceu mais um pouco e assim vai, né? Então ficou muito dispareio no começo, né? Agora, por final, já está mais normalizado um pouco, né? Depois da chuva que choveu geral aí, a gente vê aparentemente a lavoura vindo muito bem agora, essas últimas, né? Só para a gente ter um patamar de comparação, quanto é que ficou a média de produtividade na safra passada em Cerejeiras? Olha, a média geral em cerejeira eu não tenho esse número exato para você, mas se eu não me engano, em torno de 60, 65 sacos nessa média, né? E aí, Jair, agora olhando para a comercialização, como é que o produtor aí do município entra nessa safra? Já foram muitos negócios fechados? Os preços médios foram bons? O que a gente pode falar dessas vendas até o momento? Então, foi feito muito cedo as negociações esse ano, né? Eu acho que a maioria dos produtores geralmente fecha o custo, né? E foi fechado um pouco cedo. Os preços, assim, não foi feito ainda quando estava bom, que nem está agora, né? Foi feito na faixa de R$80, R$85, 90, 95 e hoje 120, né? Então, quer dizer, foi perdido muito, quer dizer, deixar de ganhar, né, no caso, né? Porque o produtor, ele fecha, quando ele faz uma compra, geralmente, aqui na nossa região tem a tradição de travar aquele custo. Então, por exemplo, ficou tanto saco de soja por hectare naquele dia que você comprou o insumo, ele já vai lá e vende a soja para para fechar aquele custo, né? Para não correr o risco. Entendeu? Aí foi fechado um pouco cedo. Maioria dos produtores. Acho que não tem quem não fechou uma boa parte, se não vou dizer 50%, 60% ou até mais, de repente, da produção. E aí, mesmo que esses preços fossem menores do que os atuais, nesse patamar de vendas aí entre R$80 e R$85, deve dar garantia de rentabilidade nessa safra? Sim, porque na verdade a gente fechou o custo, né? Para não deixar em aberto, porque a gente nunca sabe para frente como é que vai, né? Com certeza, se o que sobrou sem vender consegue um preço bom, eu acho que dá para fechar sim, no verde, no caso, né?
E aí, Jair, a partir de agora, com esses trabalhos de plantio encerrados, qual que deve ser o calendário do produtor? Quando é que ele entra com as suas aplicações? Como é que está a expectativa de pressão de doenças, de pragas nesse ano? Como é que está essa visão daqui para frente para o produtor entrar na sua lavoura e continuar o seu manejo? Não, agora está tranquilo, porque foi o ano, pouca chuva, né? Então as doenças geralmente é menos também, né? Doenças e pragas, né, no caso, né? Então, agora a aplicação está normal. Quem conseguiu plantar lá começo de outubro, já a partir do dia 15, 18 de janeiro já começa a colheita, né? É muita pouca gente que conseguiu fazer isso, mas já vai ter colheita a partir do final de janeiro. E assim, o mais ruim fica a questão da janela do milho safrinha. Porque para a soja plantada no mês de novembro é excelente, para a produção, no caso, né? Agora, o que restringe um pouco vai ser, a gente está baseando aí num milho fora da janela, em torno de 30%, 40% da planta, que vai plantar fora depois do dia 10 de março, que seria a janela ideal para o plantio do milho safrinha, né? Então, muita gente vai arriscar, de repente, jogar uma semente mais em conta, mais barata um pouco, investir menos no milho safrinha por conta do risco de parar a chuva mais cedo, não, parar a chuva e aí você não ter rentabilidade. Se investir muito e para fora da janela de plantio, é muito arriscado para o produtor, né? Dele não conseguir colher para pagar o custo, né? Jair, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário para as lavouras aí na região de Cerejeiras. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu como presidente do sindicato, eu queria desejar um final de ano melhor para o produtor, né? Que esse ano 2020 não foi fácil, mas graças à bravura do produtor rural, né, de não parar, ainda está tendo comida na mesa, né? A gente vê faltando muita coisa aí no Brasilzão, muita coisa de mercado, de material de construção, de ferragem e tudo, e o agro continuou segurando o Brasil, né? Então, eu queria desejar aqui para a região dos Cerejeiros, os produtores aqui, um feliz ano novo, né? E que o final do ano seja para esquecer um pouco, o ano novo seja para esquecer um pouco do que aconteceu em 2020, né? Esse coronavírus, essa doença maldita que veio amedrontar todo mundo aí, né? Jair, era isso que eu tinha que falar. Mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. O Jair Roberto Golo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cerejeiras, no estado de Rondônia, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para as lavouras da safra de soja 2021. Trabalhos de plantio já praticamente encerrados, restando apenas poucas áreas de replantio, num ano bastante atípico lá para a região. Já comentando a falta de chuvas, o plantio começou até dentro da janela ideal, dentro da janela que costumeiramente ele começa ali no mês de outubro, mas houve muitas paralisações dos trabalhos ao longo desse período devido à falta de chuvas e às chuvas irregulares. Nos últimos dias, essa chuva se normalizou lá na região, hoje já chove bem em Cerejeiras e aí a expectativa ainda é de uma boa safra, mas com certeza vão haver perdas e a produtividade tende a ser menor do que a safra passada, que ficou entre 60 e 65 sacas por hectare. Jair também comentando que muitos produtores já fecharam boa parte da sua produção com preços menores do que os atuais, mas a expectativa é de que esse volume restante para negociação consiga pegar preços melhores e aí aumentar a rentabilidade do produtor de cerejeiras para essa safra de soja. A grande preocupação vai ficar mesmo para a segunda safra de milho no ano que vem. A janela de plantio deve ser bastante prejudicada devido a essa demora no plantio que vai impactar no atraso da colheita também lá na frente, e com isso muito milho deve ficar fora da melhor janela depois do dia 10 de março, e aí o produtor vai ter que tomar uma decisão de arriscar o plantio ou não. A expectativa do Jair é que muita gente
opte por sementes mais baratas, utilizar menos investimentos para arriscar nas suas lavouras fora dessa boa janela, já que o risco de perdas, risco de falta de chuvas é bastante grande lá na região. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.